Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no Colombo, aqui num novíssimo espaço de trabalho chamado My Place to Work, uma pequena cabine com uma insonorização espetacular onde a meio das compras ou de qualquer outra coisa podemos parar para trabalhar e neste caso para gravar este podcast. A experimentar, é muito interessante esta solução. E estamos prontíssimas para alguns quilómetros de boa conversa com a Inês Drummond Borges, da Sonai Sierra, e vamos falar sobre transformação. Vamos a isto, Inês? Vamos lá. Vamos a isto. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Deixa-me começar por apresentar de forma breve, naturalmente. A Inês iniciou a sua carreira na McKinsey. Seguiram-se 15 anos de Vodafone, onde desempenhou funções relacionadas com a estratégia de negócio e com o marketing. Foi depois diretora de marketing para Portugal e Espanha na Vorten, com um papel central tanto na criação como na implementação do processo de transformação digital da empresa, que todos nós assistimos enquanto consumidores, e em 2021 mudou-se para a Sonai Sierra, onde se mantém com o cargo de Chief Transformation Officer e assento na Comissão Executiva. Inês, na tua bio há uma coisa que eu gosto muito, que tu tens na tua bio no LinkedIn, que diz: eu trabalho em crescimento. Na verdade isto em inglês é bem melhor, não é? Tu dizes qualquer coisa como I work on growth. Também gosto muito na forma como ficam muito claras as três áreas dentro da tua função de transformação e que estão patentes obviamente também na tua bio. Portanto, a transformação cultural, a transformação comercial e a transformação digital. E gostava que falássemos de cada uma delas. Bora lá. Vamos a isto. Então, começando pela transformação cultural. Uma curiosidade, Inês, é por aqui que começa qualquer transformação? Olha, eu acho que não. Qualquer transformação numa empresa tem que começar pelo negócio. E, portanto, aquilo que é fundamental, primeiro que tudo, é perceber para que direção é que queremos conduzir o negócio. É daí que nasce uma necessidade ou não de fazer uma transformação cultural. Muitas vezes coincide. E quando coincide, fazer essa transformação cultural é um instrumento para a transformação do negócio. Mas tem que começar pelo negócio. Nós estamos a falar de empresas, as empresas têm como objetivo criar valor e, portanto, isto tem que ser back to basics, ou start with basics, perceber... Portanto, começa pelo porquê da transformação, no fundo. Exato, tem que ser um motivo de negócio, é isso? E tem que ter, um motivo, uma visão, queres... entrar numa nova geografia, numa nova área de negócio, diversificar a partir do que tens uma ameaça à qual tens que responder, estás-te a preparar para estares mais resiliente a uma futura ameaça, tem que haver uma visão de negócio. Portanto, para mim tem sempre que começar pela visão de negócio. Muito interessante, ainda antes das pessoas começas pelo negócio. Sim. Olha, e começa na liderança, entendo eu, não é? A liderança dá o pontapé de saída para essa transformação. Sim. O que é que achas? O que é que vocês têm que ter enquanto líderes para liderar, para dirigir essa transformação? Quais são as competências? As competências. Então, tens que ter eu vou dizer imaginação. Okay. Tens de começar por conseguir imaginar o que é esse destino novo para onde tu queres conduzir o barco, não é? Para onde tu queres conduzir o negócio. E, portanto, eu acho que a primeira capacidade é a criatividade, é a imaginação. Não a criatividade entendida como... Então, o teu podcast é de marketing e, portanto, nós dizemos criatividade e as pessoas vão logo para fazer bonecos. Não é isso. É de facto, criar, conceber uma visão para a empresa, uma visão para o negócio. E muitas vezes isso é uma criatividade coletiva, não é alguém que tem as ideias todas, não é necessariamente assim. Uhum. É uma cocriação, digamos assim, daquilo que é o sítio para onde queremos estar. E como é que, segundo passo, portanto, primeiro, qual é o sítio onde queremos estar e segundo, estando onde estamos, o que é que, não, ainda antes de um plano ou algo assim, o que é que são as grandes alterações que temos que promover para conseguir construir o caminho para chegar a essa visão? Porque eu acho que esta ideia
de que a transformação é um plano ou um programa, é uma coisa muito fechada e já pouco existe. Isto não é um cenário em que tu estás meses a pensar o que é o programa que vais fazer para mudar, e depois tens uma série de work streams e cada um tem um timing e tem um project manager. Então eu acho que isso é cada vez menos assim. Neste mundo volátil e incerto em que vivemos, é fundamental, é o primeiro passo, como digo, é ter a visão, entender o que são os temas que tens que pôr em marcha no imediato, e depois o plano vai-se co-construindo. E isto é difícil na medida em que causa incerteza nas equipas, causa incerteza na liderança, causa incerteza na organização. Portanto, é um processo onde estás permanentemente, como eu costumo dizer, a criar, ou se quiseres, a gerar e gerir tensão. É a expressão que eu costumo usar. Compreendo perfeitamente. Pronto, e portanto, os skills, voltando à tua pergunta, porque eu fugi um bocadinho, mas são a imaginação, a criatividade, a capacidade de escuta, ouvir, porque dos vários contributos, se não vierem boas ideias para essa visão ou para o caminho para a visão, vêm pelo menos aquilo que são os obstáculos que vais ter que ultrapassar em quem não partilha dessa visão ou quem tem ceticismo sobre o caminho, para que possas coletivamente fazer esse caminho, essa transformação. Muitas pistas aí. Sim, muitas pistas nessas conversas, portanto, muita capacidade de escuta. Depois, claro que é preciso organização, pragmatismo, claro que sim, as coisas, e uma capacidade de trazer os outros contigo. Eu diria que isto é, portanto, se pusesse isto por ordem, não tinha a pergunta preparada, mas se pusesse por ordem, falava primeiro na imaginação, segundo na capacidade de escuta e terceiro na capacidade de trazer os outros contigo. Adoro a ideia de começares pela imaginação e pergunto, tu estás ainda no decorrer de uma transformação, estás a liderar essa transformação na Sónia Sierra, mas este não é um tópico novo no teu percurso, e portanto dizer-te, essa visão e essa imaginação, esse destino da viagem onde começas por imaginar-te e que te vai movendo também enquanto profissional, coincide ao que pensaste inicialmente quando chegas ao final da transformação, ou ele vai-se moldando e mudando? O destino vai mudando? Olha, esta posso dizer que é a terceira transformação que eu estou a fazer. E acho que nas outras... Portanto, esta não consigo comentar ainda, não é? Claro. Estamos muito no processo. Nas outras duas, eu diria que o destino final não mudou muito. Se o pusesses numa frase, ele era o mesmo. Agora, aquilo que o compõe, isso sim, tem vários componentes, passa a repetição, tem vários aspectos que são expressivamente diferentes do que aquilo que se tinha imaginado inicialmente, porque... Porque se vão co-criando, não é? Porque se vai aparecendo. co-criando, porque há coisas que são muito mais complicadas do que aquelas que imaginamos com o nosso otimismo, porque eu acho que quem trabalha neste tipo de áreas, não é um skill, mas uma característica que é útil é ter uma dose de otimismo e portanto há coisas que são muito mais complicadas do que aquelas que imaginamos a priori, que demoram mais tempo, que são mais difíceis. Também há oportunidades que nos surgem que nós não vimos e que de repente são aceleradores, portanto isto Quais são não as é... melhores boleias que podem acelerar uma Olha, transformação? aí não te consigo dizer exatamente, porque depende imenso de que tipo de transformação estás a falar, mas aquilo que é preciso para identificar as boleias é estar muito atento. Muito atento. E há mesmo oportunidades de marcar golos do meio campo direto. Okay. E essas aí, portanto, por isso é que eu não sou fã da ideia de ter um programa, porque isso te prende muito a estares sistematicamente a fazer uma série de tarefas que precisas de fazer. Portanto, para determinados objetivos, claro que chegas a uma fase em que estás de facto numa lógica de PMO, de Project Management, não é? E tens uma série de tarefas e está distribuída entre várias pessoas e vais fazendo follow-up e vais garantindo que os timings estão, e se não estão, o que é preciso fazer. Claro que chega um ponto em que isto acontece, mas isso não pode ser o cerne da transformação, porque se for, não vais identificar as oportunidades de marcar gol no meio campo. E eu estou para aqui a falar de futebol, que sou péssima, não percebo nada de futebol, mas esta metáfora está claríssimo. Isso são as boas surpresas que vais tendo. Também há outras coisas. O que é que são aceleradores também? São pessoas com quem te deparas e que de repente percebes
esta pessoa tem potencial, eu não tinha pensado, mas esta pessoa, se conjugada com aquela ou colocada naquela equipa, pode conduzir este barco, pronto, agora a imagem do barco não é boa, mas esta parte do processo até para um sítio muito mais ambicioso do que num primeiro momento nós tínhamos pensado. Sim. Inês, aí, sobre transformação cultural em concreto, serias capaz de nos dar uma espécie de framework baseado na tua experiência e não na teoria? Um framework real sobre os grandes passos para conseguir uma transformação cultural. Sim. Olha, eu acho que a transformação cultural ou uma receita para um framework para uma transformação cultural, a primeira coisa é que é altamente dependente do contexto, e esta parte é um no-brainer, não é uma verdade lá para Alice, é brutalmente dependente do contexto em que ela está a ser feita, qual é o grau de consenso que existe à volta da necessidade dessa transformação, que diferentes nuances tem esse eventual consenso, porque muitas vezes ele tem muitíssimas nuances, e qual é a posição de quem está a liderar esse processo na organização. Isso condiciona muito. Dito isto, há uma fase zero, um momento zero desse framework, que é construir relações de confiança com quem é stakeholder nesse processo. E aí ajuda muito a perceber aqueles modelos de tomada de decisão clássicos, quem é que é o decisor, tem o D de decisor, quem é que é influenciador, quem é que é o expert, nos vários temas que podem compor uma transformação cultural. Interessa muito perceber quem são os stakeholders que podem influenciar o processo. Portanto, ponto zero do framework, construir relações de confiança, o que significa que é preciso ganhar algum tempo. Portanto, eu tipicamente o que faço é procurar aquilo que são quick wins, porque também é muito importante ganhar momento, em que as pessoas sintam que há coisas que já estão um bocadinho diferentes, podem ser só simbólicas, mas isso é muito importante. Portanto, perceber o que é que são quick wins, temas que toda a gente quer, genericamente as pessoas querem que aconteçam, mas por uma razão ou por outra não aconteceram. Se houver uma oportunidade de pôr isso a rolar, isso dá um oxigênio importante ao trabalho de fundo, que é a construção dessas raízes, dessas relações, de confiança, que é a compreensão do conjunto de stakeholders, das decisões, que às vezes demora tempo, porque não é evidente, não está escrito num papel, não está escrito na governance da empresa, se ela existir, não é aí que, quer dizer, isso é só um elemento, mas há muitos outros. Sim. E portanto é preciso, isso consome tempo, e portanto é útil que durante esse tempo se possa ir pondo em marcha coisas que as pessoas vão vendo, vão tendo a esperança, vão acalentando, mantendo a esperança de que de facto há coisas que vão acontecer. Sim. E quando tu dizes as pessoas, incluíste, ou seja, tu também vais precisando, enquanto líder de mudança, tu e a tua equipa, de ver pequenas coisas a acontecer, não é? Sim, não pode ser um caminho que... Sim, sem dúvida. Depois há um ponto que eu acho fundamental e que às vezes aparece mais cedo, outras mais tarde neste processo, que é o tal tema de negócio, não é? Ou seja, tu até deves ter a visão de negócio a priori, mas como é que ela se vai materializar, o que é que são os passos que tu vais fazer, dependendo do tipo de visão que é e do quão distante estás desse ponto. Isso pode ser uma coisa que acontece logo a priori ou que tu vais, na verdade, também co-criar. E, portanto, esse momento é um game changer. Esse é um momento quando tu consegues agarrar essa mensagem. Como é que nós vamos fazer isto acontecer? Ou de que é que nós estamos à procura? E articulá-la de forma consistente. Isto tem muito de comunicação também. Trazer as pessoas contigo tem muito de comunicação, não é? Portanto, teres uma forma simples e consistente de ir acrescentando episódios à tua narrativa, mas que têm uma total consistência, e ela como está a ser escrita ao mesmo tempo que tu estás a contá-la, ela vai ter momentos em que vai mudar, só que tu tens que ser a primeira pessoa a perceber disso e a perceber como é que contas a história. Não tem tema nenhum de dizer, olha, experimentámos isto, não funcionou. Isto, ou seja, a falha
é uma coisa que faz parte deste processo. Também. Exatamente. E da cocriação. E da cocriação, sim. Depois há uma parte fundamental desse framework da transformação cultural, que é a transformação pessoal. Ou seja, se tu tens um conjunto de... o que é a cultura? A cultura é o conjunto de atitudes, de comportamentos, que as pessoas todos os dias tomam, no contexto onde estão. Portanto, o que é a cultura de uma empresa? A maneira como as pessoas se comportam umas com as outras todos os dias. A maneira como, coletivamente, elas criam valor. Portanto, na prática, todos nós que trabalhamos nessa empresa somos um agente dessa cultura e, portanto, está nas nossas mãos contribuir para a mudar. Não é? Esse sujeito majestático do eles é que têm que mudar, tem que se desconstruir isso, não é? E portanto há uma parte que é talvez a mais difícil deste processo de transformação cultural, que é que cada um perceba o que é que tem que mudar, ajustar, evoluir em si e a maneira como manifesta essa evolução aos outros para haver cada vez mais um momento que de facto empurra a cultura para um outro ponto. Há sempre no meio dessa mudança, este tema realmente é riquíssimo, um grupo de pessoas, um coletivo que fez essa mudança, que ganhou essa confiança e que está pronto e que fez em determinado timing, e outro grupo que não conseguiu fazer determinado timing. Também é importante viver a duas velocidades e as pessoas não mudam todas ao mesmo tempo ou não estão preparadas para a mudança. Como é que isso chega? Olha, eu acho que mais do que essa questão de as pessoas mudam ao mesmo tempo ou não, é importante nós percebermos que a mudança não é um processo consistente. Nós todos somos, enfim, para quem estuda alguma coisa de como é que o nosso cérebro funciona, já terá ouvido falar que todos sofremos, ou todos temos uma característica que em inglês se chama confirmation bias, ou seja, o nosso cérebro consome imenso da nossa energia, literalmente, da energia que vem da nossa alimentação, desproporcionalmente face ao tamanho que tem, e portanto a forma que tem para não entrar em flip é fazer atalhos, shortcuts, não é? Para decisões. Nós tomamos milhares de decisões todos os dias e, portanto, a esmagadora maioria delas é feito em modo automático, ou seja, através de atalhos. E, portanto, nós somos altamente treinados em reconhecer padrões e agir segundo esses padrões. Ora, isso é o inimigo número 1 de uma transformação pessoal ou cultural, não é? Porque tu eu sempre fizemos assim. Eu sempre fizemos assim, mas mais do que isso eu nem ter a consciência. Eu nem tenho a consciência de que há alguém que está a tentar fazer um esforço para fazer diferente, mas o que eu vou ver é todas as vezes que essa pessoa falha e faz igual, porque ninguém muda de comportamentos. Um dia decidiu, eu vou passar a fazer, e agora para sempre, pumba, faço sempre assim. Não, vai fazer, sempre que estiver consciente, vai tentar, porque honestamente está a tentar fazer o esforço e portanto vai agir de maneira diferente. Há sempre um nível de pressão suficiente, de cansaço, de má disposição, seja o que for, que nos faz agir da maneira antiga. Todos nós, não é? Todos. Quanto mais tivermos isto em automático, quanto mais estivermos conscientes, autoconscientes, maior é o nível de pressão necessária para nos fazer voltar a essa base, mas ele existe sempre, não é? Pronto, portanto, os outros, e quando somos líderes, somos muito observados, não é? A grande diferença é que tens muito mais olhos sobre ti, vão estar naturalmente mais treinados, porque todos estamos, a ver aquilo que confirma o nosso padrão do que aquilo que sai do nosso padrão. É o tal confirmation bias. Portanto, para quem está genuinamente a tentar fazer um esforço de agir de uma maneira diferente, é bom que saiba que tem este tema a funcionar, tem o cérebro dos outros todos a funcionar contra si. By the way, tem a mesma coisa relativamente a uma outra pessoa que esteja a tentar fazer um esforço para ser diferente. Nós vamos notar muito mais vezes, as vezes em que a pessoa faz igual, que cai na rotina, no automático, como tu dizias. Portanto, este tema de estarmos despertos para o facto de que a mudança é um processo inconsistente e é um processo em que idealmente nos devemos ajudar uns aos outros, reforçar positivamente as tentativas de fazer diferente e não olhar para as falhas nesse processo como, pronto, claro, não, esta pessoa nunca vai mudar, isto nunca vai mudar, isto é assim que nós somos e vamos ser assim para sempre. Isto é o que reforça o peso do que ainda não mudou, para a oposição a, não, ok, olha, pronto, desta vez a pessoa não conseguiu, nós não conseguimos fazer diferente, mas daquela vez fez, olha, e pronto, e por isso há toda esta cultura também agora do reforço positivo, não é? Pois há quem diga que isso é até demais, mas por exemplo, se tu fores aos sítios onde a transformação faz parte do dia-a-dia, se fores
ecossistemas que têm, por exemplo, muitas startups, aí há uma cultura do erro. Não há ninguém que conte uma história que não seja focada nas não sei quantas vezes que fez, que errou e por como é que ter errado o prepara para fazer bem da próxima vez muito melhor. Portanto, e nós não temos isso. Não. Nós não temos isso. O mundo corporativo tem pouco e Portugal menos ainda. Sim, Talvez o mundo corporativo americano tenha um bocadinho mais. Tem mais. Uma cultura mais de learning, de partilha das falhas, etc. Mas sim, é absolutamente verdade. Portanto, tu tens que criar essa margem de erro para conseguires fazer a transformação. Sim, sem que caias no facilitismo, claro. Não é? Porque a coisa também não é, pois, pronto, falhámos outra vez. E então, onde é que está a tal visão do sítio para onde tu queres conduzir a empresa? Portanto, tens que encontrar aqui um equilíbrio. Não é linear, é mais fácil também não é, mas em termos de framework, eu colocava aí como próximo, como passo fundamental a transformação pessoal, cada um entender o que é que pode fazer, o que é que está ao seu alcance fazer, e está normalmente muito mais do que nós pensamos, para empurrar a cultura da empresa na direção do que se pretende. É preciso coragem, às vezes, para tomar esse passo, não é? Porque nós pensamos, não, mas aquela pessoa nunca vai aceitar isto, ou o meu chefe nunca vai, porque ele sempre que, enquanto eu não fizer isto desta maneira, ele não vai ficar satisfeito, e portanto, às vezes é preciso também, olha, aí às vezes também é preciso um bocadinho de imaginação. Como é que eu vou articular esta história, este argumento, esta reunião, seja o que for, de maneira a levar o outro a estar de acordo com algo que até agora nunca concordou. Se eu estou convencido realmente que isso é aquilo que pode fazer a diferença. Portanto, aí também há um espaço para a imaginação na parte da transformação pessoal. Inês, falemos agora sobre a transformação comercial e aqui vamos considerar a estratégia, naturalmente, a oferta comercial, o pricing, a experiência do cliente, a marca, a comunicação, as vendas. Não resisto a começar por marca. Okay. Mas falaste imenso na necessidade de a comunicação, a narrativa, como é que tu mobilizas, até a forma agora, como dizias, a forma como eu explico àquela pessoa para que faça, para que seja mais perceptível e mais fácil. Crias uma marca para a mudança internamente? Olha, engraçado. Eu acho que isso depende imenso da cultura base que tu estás a trabalhar. Já trabalhei em contextos onde isso foi útil, criar uma marca para a mudança. Já trabalhei em contextos onde isso seria maioritariamente encarado como marketing bullshit. Mais uma treta que não faz nenhuma diferença. E, portanto, eu acho que isso é a tal capacidade de escuta, ou seja, a pertinência disso vem da tal capacidade de escuta, perceber que tipo de organização, que tipo de pessoas é que tens em mãos. E podes não repara, talvez até adotes uma marca, mas ela não é uma marca que tem uma expressão gráfica, nome. Não, ela é só a maneira como tu te vais referir ao tal target de negócio, ao objetivo de negócio, à visão de negócio que vais estar sempre a usar como o propósito das mudanças que estás a tentar fazer acontecer. Isso é que se torna a marca. Não tem uma expressão gráfica, não tem um nome, mas é a maneira como na cultura, ou seja, no conjunto de regras partilhadas que aquelas pessoas vão ter para trabalhar no dia-a-dia, como tu te referes a essa visão que tu estás a conseguir que estás a tentar atingir, e isso é que se torna a marca da transformação. Tem muito do que nós usamos na criação de uma marca, a consistência, o propósito, a repetição, a narrativa. Isso. Mas pode não ser formal. Exatamente. Ou seja, não há necessidade. Depende da cultura. Pode ajudar. E se o setor é mais B2C, se é mais B2B, se é mais internacional, se tem gente. Isso. Ok. O que é que na transformação comercial são os principais desafios? Quais são as áreas mais desafiantes destas todas que falámos? Eu diria que essa aí é mesmo. Essa então é mais dependente do negócio em concreto que estás a falar. Essa é. Porquê? Porque tu tens os clássicos de comerciais em jogo, não é? Portanto, tu podes ter que fazer uma alteração ao nível do próprio produto ou dos serviços que estás a promover. Podes ter um tema de pricing que tens que endereçar, não é? Podes ter um tema de canais.
E tens certamente, isto tens seguramente, um tema de narrativa, de pitch comercial, não é? Quer dizer, como é que tu te vais posicionar, o que é que tu vais fazer para convencer quem quer que seja que é o teu comprador. Tu agora já não vendes só isto pelo qual és conhecido. Exatamente. Ora bem, e portanto isso é uma mudança de percepção. E portanto aí o que é que são elementos fundamentais? Podes mesmo não ter os skills in-house que são necessários para fazeres a venda nesse novo contexto, a venda desse eventual novo produto, por exemplo, eventualmente ou um produto novo. Ou claro, não é? E portanto não conheces, quer dizer, melhor dizendo, se fizeres um onboarding de talento novo, podes acelerar muito a tua trajetória de conhecimento de como é que vende aquele produto. Seja porque estás nos círculos certos, tens o networking certo para fazer isso passar, seja porque tens o discurso certo, ou mais aproximado, ou tens mais facilidade em criá-lo. Portanto, aí, claramente, há um tema de contexto de negócio que condiciona muitíssimo essa temática. Podes ter um tema também mais até de processo comercial, não é? Podes ter cenários em que tu não estás tão bem preparado, ou, historicamente não tinhas um processo comercial claramente partilhado entre todos os que tinham um papel a desempenhar nesse processo, ou não estava sistematizado, ou não é visível, e portanto não sendo visível não o podes analisar, e se não tens analytics, então vais seguramente ter oportunidades que te passaram ao lado, porque aqui as análises ajudam-te a pôr o dedo na ferida de onde é que são partes do teu processo comercial que te estão a escapar pelos dedos, portanto oportunidades que tu não estás a conseguir seguir porque eventualmente, olha, não tens os skills e portanto pode haver uma necessidade de revisitar a forma como chegas ao mercado, registar isso de forma sistemática para poderes medir resultados, para poderes ir atrás do que é que são os pontos em que estás a perder oportunidades. E depois pode haver um tema, e esta parte é muito fundamental, que é perceberes bem qual é o valor do cliente ou do negócio em si que estás a tentar em cada momento perseguir, para garantir que pões os ovos nos cestos que têm mais potencial de dar retorno, não é? E, portanto, isto tem a parte do processo comercial tem uma parte intrinsecamente ligada à natureza do negócio e tem uma parte bastante analítica para te permitir dosear o esforço. E neste tu tens experiência em telecomunicações, retalho, agora imobiliário. É diferente a transformação nestes setores em concreto? A velocidade é diferente? A transformação comercial ou a geral? Comercial. Sim, é diferente. É muito diferente. O que dirias que é mais distintivo? Então, o retalho é uma indústria tipicamente de ciclos curtos, não é? E portanto tu iteras muitas vezes e tens uma relação com o teu consumidor que é particular na medida em que os retalhistas têm estado a fazer um esforço para desenvolver lógicas de fidelização, mas o processo natural eu cada vez que tenho que comprar um produto, eu decido a que loja é que eu vou, na última análise, não é? Portanto, até há uma expressão que às vezes se diz no retalho, que é nós aqui não temos clientes, temos fregueses. É a freguesia que está naquele momento na loja, ele não é nosso, não é? Pronto, depois há várias maneiras de contradizer, ou não é bem contradizer, mas complementar isto com uma perspectiva mais de longo prazo, e há esquemas de fidelização extremamente bem sucedidos no retalho, mas tens sempre esta característica dos ciclos curtos. E se quiseres, o imobiliário está no ponto oposto, os ciclos são longuíssimos, não é? O processo comercial é muitas vezes muitíssimo longo, porque ele passa por criar relações, apresentar propostas ou soluções de parceria, ou o que for, que são recusadas, mas semeiam para vir colher muito tempo depois. Os telcos estão alguns no meio, no sentido de demora do ciclo, depende muito do tipo de contexto em que estás, mas tens uma componente de consumidor grande também, e mesmo no B2B tens uma componente de relação comercial muito ativa e que tem essa, aí sim, há clientes que tu conheces
com alguma profundidade e com quem podes cultivar essa relação, não é? Muitas vezes até de uma fidelização, uma ideia de marca. Tu vês isso, os telcos trabalham muito aqui, sim. O que é que são as vibes da marca que fazem os seus clientes sentir, identificarem. Não é? Exatamente. E, portanto, tens muito um tema de gestão de canais aí, tens múltiplos canais. Portanto, é talvez, do ponto de vista de canal, o negócio mais complexo para gerir numa transformação comercial. Okay? E, portanto, são naturezas muito diferentes. Por isso é que eu te dizia que eu acho que a transformação comercial é a parte que é mais variável dependendo de indústrias. Ok. E porque tem maior tónica no negócio, que é uma coisa que tem estado sempre a reforçar, não é? Sim. Tem que sempre começar por Sim. Sobretudo numa área comercial e tendo um negócio na cabeça, há uma pressão constante, mais ou menos longa, nos ciclos, por performance, por crescimento. Certo. E começámos esta conversa por relembrar que tu trabalhas em crescimento. Certo. Por favor, diz-me, como é que se equilibra transformação e inovação com crescimento? Há espaço para esperar e ao mesmo tempo cumprir as metas de curto prazo? Podem não cumprir-se? Como é que normalmente geres isto, Inês? Bom, a resposta clássica é começares do longo prazo para o curto, não é? Ou seja, tu constróis a tal visão do tal destino para onde queres conduzir o negócio e depois partes às postas o caminho até lá, não é? E, portanto, isso transformam-se em metas mais de curto prazo, que são as que vais tentar atingir. Depois, life takes over, e pode haver momentos em que tens que atingir objetivos táticos que são importantes no curto prazo para conseguir, por exemplo, para marcar algum golo junto a algum stakeholder importante ou alguma coisa assim, mas no fundo eu diria que a resposta a esta pergunta está sempre no desígnio de não perder o fito de longo prazo de vista nunca. E, portanto, quando tu estás a fazer concessões ao curto prazo, estás porque elas são, de alguma maneira, instrumentais para chegar a esse longo prazo. E se não são, então, se calhar, não tem que ser a tua preocupação, são eventualmente de outras equipas ou de outras pessoas, ou não são, porque há uma parte desta coisa da transformação que passa muitas vezes por perceber o que é que tens que deixar de fazer, se queres fazer nada de coisas diferentes, então o que é que são, admitindo que a equipa está... Muito bom ponto de escolher as guerras, não é? Pois, exato. Portanto, admitindo que toda a gente está ocupada a 100% no momento de partida, então o que é que vais deixar de fazer, não é? Alguma coisa tem que ser. Muitas vezes é o que mais nos custa. Mas também é impossível não estar na escolha estas três guerras, portanto a cultural, a comercial e a digital, que tu falas e que incluem a tua fusão. É impossível não atuar nas três em simultâneo ou pelo menos de forma conjunta. Sim, bom, mais ou menos. Não podes escolher uma guerra cultural que não tenha o comercial ou que eventualmente nos dias de hoje não tenha o digital também. O digital acho que, tendo em conta, não é propriamente pela natureza de um processo de transformação, mas é tendo em conta o momento em que vivemos, o digital está sempre aqui, é mais por aí. O comercial acho que depende brutalmente qual é o tal propósito de negócio de longo prazo, onde estás a tentar chegar, mas sim, diria que esmagadoramente ela vai existir, mas menos do que o digital, acho eu. Ou seja, eu consigo conceber cenários em que tu estás a fazer em que não há uma transformação tão grande. Podes ter algumas mudanças, alguns ajustes, mas quer dizer, nós vivemos de mudanças todos os dias, claro, não é? Uma transformação, são micro-mudanças, exatamente. Uma transformação, chamo transformação àquilo que é uma ação, até costumo olhar para a raiz da palavra, transformation, não é? Portanto, é ação, começando pelo fim, ação, para mudar, a forma ou a substância do negócio. E, portanto, tu podes ter cenários em que tens que fazer ajustes comerciais, mas não estás a mudar a forma ou a substância, não é? E, portanto, essa diria que das três é a menos frequente no momento em que vivemos. O digital está lá, como te digo, porque nesta altura nós estamos num ponto, quer dizer, nós estamos no início de uma massa, de uma onda massiva de transformação em termos de ferramentas e, portanto, acho difícil conceber um cenário de transformação que não implique digital à bruta. E o que é que muitas vezes nós pensamos em transformação digital
e pensamos sempre em IT. Pensamos em IT. E não é isso. Ou pensamos em ferramentas tecnológicas. Não é isso, não é isso. Conta-nos o que é. Olha, eu vejo a transformação digital com duas grandes premissas. A primeira isto é sempre sobre PNL. Transformação digital não é sobre mudanças de arquitetura tecnológica, sistemas, IT, não é. É sobre PNL. Portanto, ou tu estás a agir sobre o P ou estás a agir sobre o L. Não tem cá mistérios. Ou seja, ou tu estás a agir sobre... Ou o equilíbrio dos dois. Certo, mas é sempre um ou outro e aquilo é uma Certo. conta de subtrair, não é rocket science. Portanto, ou tu estás a reimaginar a maneira como crias valor ao negócio, portanto estás a trabalhar no PIB, estás a pensar como é que aceleras receita, e podes ter mudanças no teu processo de negócio que têm, porque é que são digitais, sendo assim? Porque pode haver, de facto, ferramentas que aceleram, ou maneiras de trabalhar, não tem que ser necessariamente ferramentas, mas que aceleram essas mudanças, ou que te permitem tomar melhores decisões. Por exemplo, se tu fores implementar soluções para usar um exemplo clássico dos telcos, se fores fazer um modelo de previsão de desativação de clientes, o que é que ele vai fazer? E o modelo com soluções de machine learning ou de AI vai ser muito mais potente do que se for só baseado no Excel e no know-how das pessoas que trabalharam sempre nessa realidade. Porquê? Porque vai conseguir relacionar mais variáveis, estudar mais casos para informar, para perceber o que é que são as tendências e os padrões, mas no fim de contas, porque é que isso te impacta o teu do PNL? Porque tu vais tomar melhores decisões sobre em que momento do ciclo de vida do cliente agir ou que segmentos atacar primeiro para proteger as tuas receitas. Portanto, estás a trabalhar no PI, não é? Depois, tens o outro lado da transformação digital, que é a geração pura e dura de eficiência. De facto, existem formas, e cada vez mais, de repensar a maneira como nós articulamos as tarefas das nossas equipas para garantir que temos as pessoas a fazer aquilo que elas mais acrescentam valor, substituindo parte das suas tarefas por ferramentas. E aqui estás a trabalhar no L. Porquê? Porque com a mesma quantidade de recursos vais conseguir gerar mais, ou se quiseres vais conseguir poupar recursos para os investir noutra coisa, não é? E, portanto, aí estás a trabalhar no L. E isto, hoje dizias tu, é incontornável, quer dizer, não há mudança nenhuma que não passe por isto. Por exemplo, no caso da adoção da inteligência artificial, onde é que vocês estão hoje? Estão a experimentar? Já estão experts? Já estão a dar aulas sobre a matéria? Foi uma coisa que se introduziu, imagino eu, há pouco tempo. Onde é que estão na adoção da IA? Ok. Olha, deixa-me só fazer um parênteses, que é esta coisa da IA, é uma palavra que apareceu, quer dizer, um acrónimo, que apareceu agora nos últimos 2 anos, mas que já existia antes na realidade das empresas. Antes, há 10 anos atrás chamava-se Big Data, alguns chamou-se Machine Learning, enfim, isto são tudo, para a generalidade das pessoas é uma designação ampla que se refere a algoritmos. Pronto, ok? E agora temos aqui uma mudança na forma de interagir com alguns desses algoritmos que faz com que pessoas que não são programadores, nem engenheiros, nem matemáticos, consigam, na prática, programar os algoritmos, porque eles já usam a linguagem natural para serem programados. Não é? E, portanto, isso é que fez a democratização, e as pessoas tendem a chamar inteligência artificial àquilo que é a inteligência artificial generativa, ou seja, a capacidade de tu, a partir de linguagem natural, obteres sugestões de ferramentas sobre soluções de problemas que estás a tentar resolver, muito através dos tais Large Language Models, não é? Os LLMs, que são modelos de linguagem. Portanto, são ótimos para te dar sugestões sobre como resolver temas relacionados com linguagem natural. Tens uma série de outras ferramentas que fazem parte desse conceito lato de inteligência artificial e que foi tendo vários nomes ao longo do tempo, que são ferramentas muito mais herméticas, no sentido que são só utilizáveis ou programáveis por pessoas que são conhecedoras profundas desse assunto, ok? E tudo isso, a transformação digital tem oportunidades em todas essas vertentes. Portanto, no caso
da Sonai Sierra, onde eu trabalho atualmente, não podemos considerar-nos uns experts em adoção de inteligência artificial, e eu desconfiaria de alguém que dissesse isso, pelo menos com era uma meio provocação, eu acho que ainda não há tempo para ser expert. Certo. Quer dizer, tu podes ser, se fores uma empresa que na Gênesis estás a fazer isso, eu conheço algumas, mas não são uma Sonai Sierra, não são, quer dizer, estão dedicadas especificamente a acelerar essa jornada nas outras empresas. Esses sim, podem ser experts e já em muitos casos diferentes, exato. quilómetros. E são exemplos super interessantes, e interessa muito às empresas, acho eu, estar a par daquilo que são os desenvolvimentos que têm existido nesse setor, digamos, da economia. Mas eu acho que só esses é que poderiam dizer que são experts em inteligência artificial, tudo o resto está a experimentar. E, portanto, nós, em concreto, estamos a fazer mudanças a vários níveis, alguns passam por, portanto, existe nesta altura um volume muito grande, cerca de 25% da nossa força de trabalho tem licenças de um LLM, com licenças que protegem a nossa informação, que é todo um tema da confidencialidade ou da proteção dos teus ativos corporativos. Então tens um ChatGPT interno, vou falar assim. Mas não é interno, não é necessariamente interno. Não é necessariamente interno, não é? Está protegido, exatamente. Portanto, no fundo tens de pagar uma licença mais cara e garantes que a tua informação está protegida. E portanto temos um leque, digo 25% da força de trabalho de todas as áreas de negócio, de todos os tipos de trabalho, desde os mais operacionais, aos mais financeiros, aos mais contabilísticos, aos mais criativos, aos mais técnicos de negócio. Há um lote de pessoas que tem acesso a esse recurso e que está a experimentar ativamente como é que ganha eficiência nas suas tarefas do dia-a-dia através da utilização desse tipo de recurso. E para isso nós temos um programa no Transformation Office que serve precisamente para ajudar a acelerar essa aprendizagem. Portanto, trabalhamos com empresas que são, esses sim, especialistas em inteligência artificial, para ajudar as pessoas a perceber como acelerar essa aprendizagem. Portanto, fazemos vários módulos de learning, alguns em self, alguns muito acompanhados, para acelerar, no fundo, a qualidade das prompts, porque é isso que tu tens que fazer, perceber como é que a ferramenta, entre aspas, pensa, não pensa nada, mas toma decisões, como é que a ferramenta toma decisões, de modo a que lhe faças as perguntas, ou lances os desafios, a partir do que quer que seja que tu queres fazer uma análise a uma tabela, queres fazer uma análise a um estudo e dar umas conclusões, queres fazer uma análise a um contrato, um conjunto de contratos, encontra as cláusulas que são dissidentes deste padrão, digamos assim. Portanto, isso tem muito, quer dizer, a eficiência está na forma como tu lanças o desafio à ferramenta, e portanto a formação das pessoas tem muito a ver com a compreensão no seu contexto de como é que podes acelerar uma prompt mais inteligente da tua parte, porque senão corres o risco Quanto melhor o estímulo, melhor o resultado. Isso, porque senão corres até o risco de não ser uma geração de ineficiência e não de eficiência, não é? Portanto, temos esse tipo de cenários. Também temos cenários em que estamos a trabalhar em processos de negócio muito concretos, com especialistas em determinadas lógicas, tipicamente de machine learning, para acelerar a qualidade das conclusões que tiramos daquele tipo de análise e poder melhorar, portanto, as decisões que decorrem desses processos. E, portanto, aí, tecnicamente, estarias a dizer que estamos a implementar ferramentas de machine learning com empresas especializadas nessa matéria. Isto ao mesmo tempo que se faz aquilo que é, porque vamos lá ver, de facto, a transformação digital em determinado ponto vai derivar em ferramentas. Portanto, é verdade, também estamos a fazer, também fizemos uma implementação de uma nova ferramenta de CRM, porque tínhamos múltiplos sistemas de CRM, nenhum estava especialmente maduro, e parte das unidades de negócio até tinham um CRM mesmo old school, que era dependente só das agendas de cada um, e com pouca partilha de informação. Isso anda por aí ainda. Claro. E, portanto, há uma parte disto que efetivamente é a implementação de ferramentas e de plataformas, e isso também deriva numa evolução da arquitetura de sistemas e na compreensão daquilo que são para o teu negócio as peças absolutamente fundamentais, e como é que articulas essas com peças secundárias que te podem dar aqui bolsas de aceleração, de eficiência em alguns dos teus processos críticos. Portanto, isso está na agenda, absolutamente. Não o reajo é quando se fala em transformação digital e de repente estamos a discutir arquitetura de sistemas. Há para aí 10 discussões para ter antes. Exato. Não é para isso mesmo. Inês, agora aqui num pontinho mais pessoal e praticamente a terminar,
quando imagino alguém com um cargo como o teu, imagino alguém numa piscina em cima de uma boia. Portanto, sempre em movimento, às vezes uma onda mais agitada, outras vezes um mar mais calmo, mas claramente com poucos pés na borda da piscina. Como é que tu geres esse dia-a-dia de constante incerteza? Porque quando estás num processo, não estás na borda da piscina com os 2 pés, estás na boia, dentro da água, Boa em movimento. Eu tinha pensado nisso. Como é que te sentes? Que truques tens para conseguir continuar a acreditar na visão de destino? O que é que fazes quando desmotivas? O que é que fazes quando corre mal? Como é que geres o erro? Como é que festejas a vitória? Conta-nos o teu lado mais pessoal, pode ser que dês aqui alento a muita gente que trabalha no mesmo que tu, com ou sem esse cargo, porque há muita gente que todos os dias trabalha em transformação. Pois claro. Sem o cargo. Sim, Ajuda-nos. Então, olha, eu acho que uma parte que para mim é fundamental é eu conheço relativamente bem o meu algoritmo interno. Ou seja, aquilo que me equilibra. Eu preciso há uma série de coisas que faço para além de trabalhar e que são muito importantes para esse equilíbrio. E são sítios onde eu vou buscar a tranquilidade, a calma, vou buscar imensa criatividade e também vou buscar um trampolim para fazer o bounce back das coisas que correm mal. Estavas a dizer que o erro, ou algo, as desilusões, vamos dizer assim, as desilusões, não é? E portanto eu tenho um conjunto de mecanismos amplo que são o meu trampolim, não só para quando as coisas estão mal, mas para no dia-a-dia exercitar este músculo de me sentir bem comigo mesmo. Pronto, no meu caso, são muitos os meus hobbies e as coisas a que eu dedico tempo fora do trabalho. Eu gosto muito de artes de palco, faço dança contemporânea há muitos anos, é a minha terapia, faço canto também, estudei música em miúda e, portanto, a relação com a música e com o movimento é uma coisa que é muito permanente em mim. Gosto muito de estar na natureza e vou buscar claramente energias a esses 3 sítios, música, movimento e natureza. E portanto, garanto que no meu dia-a-dia há espaço para essas 3 coisas. Eu viajo bastante, portanto é um dia-a-dia agitado, evito que essa dinâmica impacte com o espaço e o tempo para fazer estas coisas, nem sempre consigo. Quando não consigo, é uma exceção que eu controlei, que eu soube que não ia fazer durante aquele período, mas a seguir retomo. E portanto, e são espaços muito curtos, não fico 3 meses sem fazer, não. Estou a falar de não fiz 2 dias, esta semana não foi, exato, é uma coisa assim. E tenho mesmo, portanto, isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha carreira profissional. E acho que foi a melhor aprendizagem que eu podia ter tido aos 22 anos, foi que eu preciso desse espaço para mim. Mesmo quando fui mãe, eu tenho 2 filhos, de 19 e 16 anos, portanto agora já não preciso de mim para grande coisa, mas quando eram pequenos, eu tive sempre a consciência de que seria uma melhor mãe se preservasse mesmo naquelas alturas mais difíceis dos bebés pequeninos e tudo aquilo. Eu precisava desse tempinho para mim, e para mim não é, no meu caso não é para estar deitada no sofá ou ir ao cabeleireiro, que é uma coisa que eu abomino, não gosto nada de ir ao cabeleireiro, não é esse tempo para mim passava por uma atividade ligada às artes de palco, como digo, neste caso a dança, e quando eu voltava da minha aula de dança eu era uma pessoa muito mais disponível para seja quem for que estivesse ao meu redor, incluindo os meus bebés. E portanto eu acho que o que recomendo... Acabou de passar um bebê, exatamente. Portanto, a minha recomendação é que se encontre aquilo que são as suas próprias, que são as nossas próprias as ferramentas pessoais de cada um para gerir essa forma. Digamos que é trabalhar a forma emocional / psicológica. Não resisto. Então. Quanto de emocional e quanto de racional tem uma transformação. Se fossem marcas, qual era a cota de cada uma? Na tua experiência. Não é na teoria, na tua experiência. Quanto de emoção e quanto de razão? Metade.
Metade. Não, a emoção, eu vou interpretar a palavra emoção de forma lata. Obviamente. Okay? E, portanto, Sim, vou sim. colocar aí toda a componente relacional. Ou seja, toda a componente de conheceres as pessoas e saberes como interagir com elas e como trazê-las contigo, ou deixaste-te levar por elas. Tu não tens as respostas todas, portanto, essa coisa de trazê-las contigo, muitas vezes é ao contrário. E, portanto, toda essa parte da escuta ativa que falámos no início, estou a incluir tudo isso dentro das emoções. Sim. Muito disso, na verdade, é racional, é absolutamente racional. Mas vou por aí. E, portanto, estou a incluir na parte racional aquilo que são mais tarefas, gestão de projetos, prazos, cálculos, construção de cenários, projeção de targets, ok? Estou a pôr isso do lado racional e estou a pôr do lado emocional tudo o que são relações com pessoas, e construção de narrativas que tornem sexy aquilo que tu estás a tentar construir em conjunto. Acho que é uma cota que reflete muito, muito bem esta conversa, Inês. Obrigada. Fechamos com a pergunta do costume, que é: com quem que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Hoje não andámos porque já estamos na primavera, mas tem uma carga de água, mas aproveitámos para experimentar esta espécie de estúdio maravilhosa. Olha, podem ser pessoas mortas ou não? Claro que sim. Então, eu gostava de fazer uma walking meeting com o Gandhi, com o Nelson Mandela, com o Martin Luther King. Se é para pedir, exato, tocamos a testar. Exatamente. Sim. É a visão, é a imaginação. O difícil desta pergunta é sempre escolher. Não é? Okay. Há pessoas demais. Sim. Deviam ser seguramente boas conversas. Porquê é que vais para eles? Olha, porque eu admiro profundamente as pessoas que transformaram sociedades. E, portanto, na verdade, esta coisa que eu faço de transformação de empresas é uma coisa pequenina. É uma coisa fácil, por comparação àquilo que são as mudanças estruturais em sociedades. E essas 3 pessoas são 3 exemplos disso. Brutal, efetivamente. Obrigada, Inês. Obrigada eu. Terminamos assim o 32º episódio do podcast, hoje com Inês Drummond Borges a falar sobre transformação. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido de ténis calçados e a caminhar. Todos os meses um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.